A paz do Senhor, meus irmãos, uma boa noite a todos nesta quarta-feira, hoje dia 21 de setembro de 2022. Para nós é uma satisfação podermos estar aqui com todos os irmãos, não é? Aqueles que já vão chegando, aqueles que vão chegar posteriormente, também, obviamente, aqueles que vão estar assistindo, não é? A paz do Senhor, irmão Luiz, Deus abençoe, seja bem-vindo, não é? Como eu estava dizendo, então nós vamos disponibilizar também esta aula amanhã, na quinta-feira, dia 22, estará disponibilizada no nosso canal no YouTube, que é CETADB, o nosso canal. Então aqueles que não vão ter condições de assistir, depois poderão estar verificando ali, porque será muita bênção, né? Será um tempo de aprendizado, com certeza. Eu vou aproveitar aqui então para a leitura bíblica. Pastor Evandro, seja bem-vindo. Atos capítulo 8, a partir do versículo 26, a Bíblia diz assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que o homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a este carro. E, correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Esse é o texto que nós temos lido. Eu li do versículo 26 até o versículo de número 30. Muito bem, foi a leitura que fizemos, que na verdade é uma leitura que vai auxiliar no embasamento para a primeira questão que nós temos aqui. Pastor Ciro, a paz do Senhor, meu jovem. Conte a bênção, quantas são, tudo certinho? Só vitória? O senhor, pastor Ex, tudo bem, graças a Deus. Em Cristo nós vamos indo de glória em glória, de bênção em bênção, triunfando. Dessa forma aí. Como Paulo falou, né, lá em 2 aos Coríntios, capítulo 12, né? Capítulo 2, graças a Deus que sempre nos faz triunfar, né? Desse jeito. Então, a gente vai enfrentando aí as lutas, vencendo, triunfando, e estamos aqui juntos para a live de número 126, olha aí. 126. Que bênção, hein? Maravilha, com certeza. Pois bem, os irmãos estão chegando conosco ali, eu vi que o pastor Evandro já está conosco também, um amigo que sempre está com a gente, não é? Sempre. Está aí batalhando na recuperação da sua saúde e Deus vai dando vitória também. Amém, pastor Evandro? Olha lá, firme com Jesus. Muito bem, estão entrando aí os irmãos, irmã Marcela, o Yuri, Anthony e Pati, deve ser o Antônio e a Patrícia, não é? Maravilha. Está ali Vinícius, Marcilene, enfim. Todos vocês são convidados para usar o aviãozinho aqui e enviar, não é, o aviso dessa live para os seus contatos. Também você pode tirar um print dessa tela e publicar no seu story, que aí os irmãos também vão ter conhecimento de que nós estamos realizando esta aula, a de número 126. Porém, nós já vamos dar início aqui, porque são várias as questões, não é, para hoje, e certamente a gente não vai dar conta de esgotar isso tudo aqui. A pauta é grande, dá uma olhada aqui, ó. É bastante assunto. É bastante assunto. Claro que não tudo para hoje, né? Mas a gente vai avançando na medida do possível. Muito bem, meu pastor. O Dave, ele fez a pergunta assim: onde o eunuco da rainha Candace conseguiu o rolo de Isaías? Eu li o texto de Atos capítulo 8. A partir do verso 26, eu li até o verso de número 31, que diz ali a parte principal, né, desse episódio que envolveu Filipe, o evangelista, e esse eunuco. Muito bem. Eu também quero saudar aí a todos, né? É todes que eu saudar. É todes. Todes, Nescaus, Nescaus.
Isso aí. Nesquiks, etc. Ah, vai falar em Nesquik, faz tempo que eu não tomo Nesquik, viu? É, né? É, não. É. Já. Agora já só tomo só leite mesmo, viu? Muito, Muito bem. Gracejos à parte, vamos lá. Onde que o eunuco da rainha Candace conseguiu o rolo de Isaías? Boa pergunta, né? Boa pergunta, porque a Bíblia diz apenas que ele vinha lendo. É algo curioso, né? Porque naqueles dias não era tão fácil a pessoa ter um exemplar assim nem da Bíblia, né? Porque a Bíblia não estava completamente. Hoje nós temos o privilégio de ter os 66 livros da Bíblia e Num volume único, né? num volume único, compacto, né? Naquela época eram outros tempos. O livro que era feito para durar era feito em pergaminho, né? E custava muito caro e era geralmente o que tinha nas sinagogas. E as pessoas muitas vezes tinham cópias em papiro que durava pouco, devido ao uso, não durava muito. E então aquele homem estava realmente com um rolo do profeta Isaías, que custava muito caro, com certeza. E o interesse dele era tão grande pelas coisas sagradas que ele certamente comprou, né? A Bíblia não dá detalhes, só diz que ele estava lendo. Ele certamente comprou aquele material. Naquele tempo não tinha uma livraria, não tinha uma CPAD Mag Store para ele comprar Com certeza. o livro. Mas o teólogo Stanley Horton, num livro que não foi publicado pela CPAD, mas foi publicado no Brasil pela editora Vida. Esse livro está até esgotado, está difícil de encontrar, que é o Comentário Bíblico de Atos. Um comentário excelente, né? Diga-se de passagem. Stanley Horton diz o seguinte, eu tomei nota aqui, ó. Ele diz que o eunuco precisou negociar com escribas, é uma suposição, evidentemente, né? Não tem como saber de fato o que aconteceu. Mas pelo que tudo indica, pelo andar da carruagem, literalmente, né? Porque o eunuco estava numa carruagem, né? Horton diz que ele precisou negociar com escribas a fim de adquirir cópias feitas à mão, que custavam um preço altíssimo naqueles dias. Normalmente, toda uma sinagoga, olha que detalhe interessante que Horton apresenta. Uma sinagoga, nela se cotizava, né, para adquirir uma coleção, que seria guardada debaixo de chave, a não ser para uso no culto e na escola da sinagoga. Então, para uma sinagoga já ter um material desse, era caro, eles tinham que juntar dinheiro e depois, quando comprava, guardava ali. Então, esse homem, ele certamente tinha boa condição financeira, era um eunuco da rainha Candace dos Etíopes, era um funcionário ali. E ele certamente conheceu a palavra de Deus e, desejoso de progredir nos seus conhecimentos, começou a adquirir livros do Antigo Testamento. E Deus dirigiu de uma maneira tão especial que ele adquiriu justamente o livro do profeta Isaías e vinha lendo em voz alta. E quando Filipe, que era um evangelista nato, né, chamado por Deus para isso, dirigido por Deus para se aproximar da carruagem, ouviu o homem lendo aquele rolo, o homem desenrolando o rolo e lendo aquele livro. Ali, o Espírito falou com ele, chega-te a este carro. Ele se aproximou e perguntou para o homem, entendes tu o que lês? Veja que uma pergunta aí exegética, né? Porque a exegese justamente responde esse tipo de pergunta. Por isso que eu até brinco no meu livro, Filipe o Evangelista, eu brinco, eu digo, Filipe o Evangelista e o exegeta, né? Com então, certeza. É interessante que aí o homem disse, olha, como eu vou entender se ninguém me explicar? E diz que começando naquela escritura, que era justamente o que equivale, porque naquela época também a Bíblia não estava dividida em capítulos e versículos. Então, mas pelo conteúdo a gente entende que era Isaías 53,
ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados, e graças a Deus que o homem, ali o Espírito Santo atuou, né, convencendo aquele homem, ele entendeu a palavra e disse, olha, eu vejo água, o que me impede de que eu seja batizado? E Filipe disse, olha, é lícito, se creres de todo o coração. E eles desceram, diz a Bíblia, ambos à água. Foi um batismo por imersão, né? Porque senão precisariam ter entrado na água. E o homem depois seguiu o seu caminho maravilhado, salvo, certamente levou o evangelho lá para a Etiópia. Dizem que o evangelho chegou lá através desse homem. E Filipe andou no meio de transporte de Deus, foi arrebatado, foi levado, né? E aí tem um exemplo de como será o arrebatamento, porque o verbo ali é o mesmo verbo que Paulo utiliza, né? Harpazo, que é justamente levar, transportar. E ali, então, Filipe se encontrou já em outro lugar chamado Azoto. Que maravilha! Mas eu estou falando tudo isso, mas a pergunta mesmo, a Bíblia não responde, né? Nós podemos apenas supor que aquele homem, ele comprou, ele negociou com escribas, como diz Stanley Horton, e comprou aquele livro, de tão interessado que ele estava pela palavra de Deus. Maravilha! Estender aqui os nossos bem-vindos a todos aqueles que chegaram, né, após nós termos dado início. Todos são bem-vindos. Eu vi que o nosso irmão Roniel também já entrou aí na live. Estivemos conversando esses dias todos. Ainda hoje falei com ele. É um jovem abençoado que está crescendo na graça e no conhecimento, estudando teologia através do CETAD-B. Olha, esse eunuco da rainha, eu penso que ele devia gostar muito de leitura também, né? Porque quando o Filipe interpelou ele, já estava no trecho que corresponde ao capítulo 53 do rolo de Isaías. Já tinha avançado, né? Ele estava com sede, né? Ele estava sedento. E naquela época não dá para fazer esse negócio que o pessoal faz hoje, ficar abrindo assim, né? Porque era o rolo, tinha que se enrolar, é mais difícil. Hoje em dia o pessoal abre aleatoriamente. Ele não tinha como que ele vai desenrolar e... Né? Esse camarada estava com sede de Deus. Era uma leitura sequencial mesmo. E aí é aquela história, quando um sedento por Deus se encontra com o Deus que pode saciar a sede, aí eles acabam dentro da água, não é? Fazendo o batismo. Isso aí. Que bênção. Vamos lá. A predestinação. Olha só, rapaz, a turma põe a gente numa situação difícil, né? O pessoal a predestinação é bíblica ou não? É a pergunta do Leonardo. Olha, tem duas maneiras de responder essa pergunta. Eu poderia simplesmente dizer sim, né? Porque é bíblica. Está lá em Romanos, se o irmão quiser ler aí, puder ler por gentileza. Agora. Romanos 8, 28 a 30, é bíblica. Está lá na Bíblia, né? A predestinação é bíblica. Romanos 8, 28 a 30 é uma passagem que a predestinação aparece de maneira direta, objetiva, né? Textual. Vamos lá. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, predestinou, chamou, justificou e glorificou. Veja que essa glorificação, aí ela aparece no passado, porque em certa medida ela já começa aqui na Terra, mas claro, ela se concretizará quando nós formos transformados. Aí sim seremos de fato glorificados, porque o pecado já não terá mais lugar na nossa vida. Hoje, em certo sentido, nós desfrutamos aí da ajuda do Espírito Santo para dominar o pecado. A Bíblia diz que o pecado não terá domínio sobre vós. Mas quando houver de fato a glorificação plena, a glorificação do corpo após a ressurreição, ou no arrebatamento dos vivos, que também serão transformados e glorificados, aí o pecado estará ausente. Não haverá mais a presença do pecado.
Mas o assunto é predestinação. Então, pela leitura que o irmão fez, já podemos responder de imediato que a predestinação é bíblica. Então, a pergunta é, a predestinação é bíblica ou não? É bíblica. A questão toda é que nós temos maneiras diferentes de interpretar a predestinação à luz do contexto imediato, mas, sobretudo, à luz de tudo que a Bíblia nos ensina, a analogia geral da Bíblia. E aí nós vamos divergir, claro, nós, falando aqui como assembleianos, pentecostais, arminianos, né? Wesleyanos, né? Porque a nossa herança é armínio-wesleyana, pentecostais, de maneira geral, se bem que há um grupo considerado pentecostal que é calvinista. Mas, de modo geral, os pentecostais são de linha arminiana. E os pentecostais que receberam essa herança aí de interpretação bíblica, de Armínio, de Wesley, diferem dos irmãos calvinistas naqueles 5 pontos que nós sempre mencionamos, que tem a ver com aquele acrônimo ou acróstico, que no caso dos irmãos calvinistas, eles têm facilidade até de expressar, que é a chamada TULIP, né? Tem a ver com tulipa, mas no inglês é tulip, porque tem a ver com depravação total, que é total depravity em inglês. U é unconditional election. O I é irresistible grace. Depois tem o Faltou L. L, limite da atonement, perdão, pulei o L, né? Limite da atonement, que é a expiação limitada, né? Atonement é a expiação, limite da atonement, ou seja, e aí a última letra, o P é perseverance perseverance of the saints, né? A perseverança dos santos, porque eles dizem que os santos perseveram, justamente porque eles foram predestinados, então eles compulsoriamente vão perseverar, não tem jeito. O coração deles naturalmente vai se inclinar para as coisas de Deus e tal, e uma vez salvo, salvo para sempre, é a perseverança do santo. Aí, os arminianos, na história, conhecidos como remonstrantes, porque eles fizeram uma remonstrância, é um termo que vem lá do holandês e também do francês, remonstrance, ou do francês, do holandês também, uma remonstrância, ou seja, uma resposta àquilo que Calvino expunha. Não necessariamente Calvino, na verdade, Gomarus, que era um defensor ferrenho de Calvino e que debateu com Armínio, só que Armínio acabou morrendo, esse debate deles foi na universidade, Armínio morreu, só que o debate continuou, os discípulos de Armínio, os remonstrantes, levaram isso adiante e acabaram sendo condenados lá no chamado Sínodo de Dort, foram condenados como hereges, né? Só que, claro que eles não deixariam isso por menos. Os remonstrantes continuaram aí, mesmo com tantas perseguições, os arminianos, depois chegou já no tempo de Wesley também, e aí se formulou, né, ao fim e ao cabo, uma resposta também em 5 pontos. Em 5 pontos aí que, claro que não são 5 pontos de Armínio propriamente, mas são 5 pontos do arminianismo. Até porque o Armínio ele não se posicionou sobre a questão da perda da salvação, ele ficou neutro nessa questão, mas os arminianos hoje, eles, de maneira geral, defendem 5 pontos, que são expressos também mediante um acrônimo que é FACTS, fatos, né? Em português e em inglês é FACTS, que tem a ver também com 5 pontos que respondem aos 5 pontos do calvinismo. Então, FACTS, o F é Freed by Grace to Believe, porque os arminianos creem na libertação do arbítrio, porque Deus os fez com livre-arbítrio, mas devido aos efeitos deletérios do pecado, nós não temos condição de, por nós mesmos, fazer boas escolhas com respeito à salvação. Então,
por meio da graça de Deus, que é uma graça que se mostra preveniente, que vem antes, é preveniente por conta disso, ela vem antes, capacita o pecador para poder crer. Então, o arbítrio, ele é libertado, né? Então, freed by grace to believe, livres ou libertos pela graça para crer. A partir daí, a pessoa pode crer, mas é ela que crê, é ela que escolhe. Não é algo imposto, não é coercitivo. Então, aí está já uma diferença. Não tem graça irresistível. A graça no arminianismo ela é resistível. Então, vem freed by grace to believe, primeiro ponto, de facts. Aí, o A é atonement for all, ou seja, na verdade, a expiação para todos. Jesus morreu por todos. Nem todos são salvos, porque nem todos creem e se arrependem, mas Jesus provou a morte por todos os homens. Então, a expiação foi por todos. A redenção, ela não é por todos. A redenção é limitada. Limitada no sentido de que o pecador precisa crer e se arrepender para ser salvo, né? Para obter a redenção. Mas a expiação não é limitada, ela é ilimitada. Atonement for all. Aí vem o C, que é conditional election, ao contrário do calvinismo, que é unconditional election, ou seja, eleição incondicional. No arminianismo é conditional election, é eleição condicional. Aí vem a letra T, que é total depravity, ou seja, depravação total, que também está presente no acrônimo calvinista, mas o conceito é diferente, porque os calvinistas veem a depravação total como algo que o ser humano não tem jeito, ele está morto e não tem jeito, somente vai ser salvo se Deus determinou já antes da fundação do mundo. Ele não tem condição nenhuma de se arrepender, ele tem que ser salvo antes para depois ele se arrepender. Isso aí já é outro ponto de divergência, porque para nós a depravação total é no sentido mais extensivo e não tanto intensivo. É intensivo também, mas Deus preservou no ser humano o imago Dei, a imagem de Deus, né? Então o ser humano, a despeito dos efeitos deletérios do pecado, ele ainda, sendo socorrido pela graça preveniente de Deus, ele tem condição de raciocinar, de exercer o discernimento e crer, porque Deus não impõe nada. A graça preveniente não quer dizer que Deus diz assim, agora você tem que aceitar e pronto. Você tem que receber. Não. A pessoa é livre. E a Bíblia até diz, como escaparemos nós se não atentarmos para essa tão grande salvação? Então nós temos que atentar para ela. Conditional election, total depravity, né? Nesse sentido. E a última letra, o S, é security in Christ. Porque a segurança, nós cremos também na segurança da salvação, mas ela está em Cristo. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço, elas me seguem, dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém pode. O diabo não tem como tirar o crente das mãos de Jesus, se esse crente for fiel. Agora, o crente, se ele pecar, porque a Bíblia diz, né, também lá em Hebreus capítulo 3, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau. O autor de Hebreus está falando para crente, não é para ímpio, não é para crente. Vede, irmãos, vede que nunca haja em qualquer de vós um coração mau, infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Quer dizer que o crente pode se endurecer. E se ele se endurecer e der lugar para o pecado, e a sua consciência ficar cauterizada, o que vai acontecer com ele? Ele vai se afastar das mãos do Senhor. Então a segurança está em Cristo. Se o crente permanecer em Cristo, ele está seguro. Então tudo isso aí tem a ver também com a doutrina da predestinação. Por quê? Porque a predestinação está ligada à eleição, está ligada à graça, está ligada à condicionalidade dessa eleição, né? Então Deus predestinou no seu plano a igreja. A igreja é o povo eleito, é o povo que foi predestinado para a salvação, só que a pessoa tem que permanecer. É aquela ilustração do navio, né? Que muitos zombam, mas ela é clara. O plano da salvação significa que todos nós fomos colocados dentro do navio. O navio que vai chegar no porto, vai chegar no destino. Mas se eu
por minha livre e espontânea vontade, por minha livre vontade, que foi afetada pelos efeitos deletérios do pecado, mas ela existe. Então eu posso fazer uma escolha errada. Se eu quiser pular desse navio e pegar outra embarcação para outra direção, eu posso fazer isso, mas eu não vou chegar lá no destino. Então, apenas eu fiz essa explicação para demonstrar o seguinte, que a predestinação é bíblica, mas nós interpretamos de maneira diferente dos nossos irmãos calvinistas. Muitos pentecostais, por não conhecerem essa doutrina mais detalhadamente, acabam muitas vezes achando que predestinação é coisa de calvinista. Não, a predestinação é bíblica, mas a maneira de interpretar varia entre essas duas escolas, calvinismo e arminianismo, conhecidas também como aí a chamada, fugiu agora o termo, né? O termo é monergismo e sinergismo, né? No caso, os calvinistas são chamados de monergistas porque eles creem que não existe a participação humana, a salvação é imposta por Deus e pronto. O sinergismo que é atribuído aos arminianos, porque a obra da salvação é de Deus, só que nós fazemos a nossa parte recebendo. Eu até penso que o termo sinergismo, dependendo da maneira como a pessoa aplica, também não diz respeito ao arminianismo, porque o arminianismo também crê no monergismo, nesse sentido que a salvação é uma obra 100% divina. Nós não participamos para gerar a salvação, nós participamos para receber a salvação. Mas, em todo caso, para distinguir, chama-se os calvinistas de monergistas e os arminianos de sinergistas, ou seja, tem uma participação, né? Esse termo aí no grego, sinergia, né? Tem a ver com uma ação conjunta, mas não é para gerar a salvação, é para receber a salvação mediante fé e arrependimento. Mas eu vou parar por aqui, pastor Ex, para não me alongar muito, só lançando luz aí sobre essa questão aí da predestinação, né? Tá certo, então. O irmão Ednei do Rosário está dizendo que comprou alguns livros seus. Isso é muito bom. Ô, meu irmão, Deus abençoe. Desse jeito aí. Eu tinha lido já um comentário, não sei se é o irmão que tinha dito que tinha comprado meus livros também, e não deu para responder, que eu vi na hora que eu estava falando, mas Deus abençoe. Eu estou lendo o que estou vendo aqui, viu, irmãos? Maravilha. Roniel Paiva está aí, bênção de Deus. É dessa forma aí. Eu vi que se identificou ali nosso irmão lá de Imperatriz, do Maranhão. Deus abençoe. Né? Isso quer dizer que a turma nossa lá do Maranhão está atenta. Quem é o homem nu que saiu correndo? Eita glória! Quando Cristo foi pego para ser crucificado. O Yuki é quem fez a pergunta. Os irmãos já perceberam que a gente responde aqui toda a pergunta. É predestinação, agora já vem o homem nu e tal. Bom, ali também não está escrito explicitamente quem é, né? Há coisas na Bíblia que a gente tem que... a gente tenta descobrir, às vezes não dá, e às vezes tem uma suposição que indica a posição mais provável. Porque tem pessoas que... Às vezes eu leio muitos comentários, né, irmão? Sabe que por conta dessa nossa atividade, de estar sempre escrevendo, respondendo perguntas, a gente acaba lendo todo tipo de comentário. E tem um comentário que diz que a gente pode até ler por curiosidade, mas tem um comentário que diz que é uma referência a uma profecia lá de Amós 2:16. Se não puder ler, por gentileza. Amós capítulo 2, versículo 16, né? Agorinha. E o mais animoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. Então aí tá solto aí e tal, a profecia, alguém falou, não, isso aqui tem a ver com o rapaz lá que fugiu, lá quando Cristo foi pego para ser crucificado. Mas o mais provável aí, a maioria dos comentaristas, os comentários sobre Marcos que eu tenho lido, o mais provável, para ser bem objetivo aqui, que eu já me alonguei na resposta anterior, mas para ser bem objetivo, é uma referência provável ao autor desse evangelho, que é João Marcos, né? Que, nesse caso, ele não menciona o nome, mas
fica claro para muita gente que ele estava sendo humilde ali para os destinatários originais, admitindo a sua própria covardia. Porque também em Atos, ali, ele teve um episódio ele também que demonstra a sua inexperiência, ali quando ele também acaba abandonando aquela expedição missionária, a primeira viagem missionária, né? E se E torna, deixou inclusive, Paulo. o problema entre ele e Barnabé foi justamente o João Marcos, né? E era um caso sério, porque, na verdade, Paulo e Barnabé eram os pregadores, né? E o João Marcos, ele foi justamente para oferecer ajuda no sentido de preparar comida, comprar comida, ver questão de hospedagem. Naquela época não tinha hotéis como hoje, não tinha restaurantes. Então, a Umas dificuldade era cadeiras, muito. ligar o som, né? É, Controlar o é, som e tal. a dificuldade era. É verdade, precisava ter uma força jovem ali, né? Com certeza. Muito bem. Deus abençoe, irmã Deia Frank aí. Então, pastor Ergos, a maioria dos comentaristas dizem que o mais provável mesmo é que era o próprio autor, João Marcos, que estava admitindo a sua covardia ali naquele momento, acabou fugindo, né? Quando o Senhor Jesus foi preso ali, houve todo aquele episódio, né? Que é Maravilha. mencionado nos evangelhos. Tá joia, meu pastor. Praia Grande também está com a gente. Vamos lá. Sobre lançar sortes. A turma está querendo mexer nesse negócio, viu? A Bíblia diz que os marinheiros lançaram sorte e caiu sobre Jonas. Como explicar? Não tem muito o que explicar, por quê? Duas coisas. Aqueles marinheiros, eles não eram servos de Deus. Então, é uma prática lá da crença deles, das religiões que eles tinham. Então, eles lançaram sortes para pedir aos seus deuses. Só que acima de todos os deuses está o verdadeiro Deus, que está no controle de todas as coisas. E ele tinha ordenado a Jonas que fosse profetizar em Nínive. E Jonas estava querendo fugir, tentando fugir, como se fosse possível, né? O salmista disse, no Salmo 139, para onde me irei do teu espírito, para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, aí tu estás. Se eu descer ao mais profundo do abismo, ali, fizer a minha cama ali também, até ali a tua mão me guiará e tua destra me susterá. Ou seja, não há como fugir do Senhor. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. E Jonas achava que podia escapar. Só que Deus, como está no controle de tudo, fez com que até naquele ato daqueles homens que não eram servos dele, mas lançando sortes, a sorte caiu justamente sobre Jonas. E Jonas percebeu, olha, o problema sou eu. Chegou uma hora que ele falou assim, olha, não adianta vocês aliviarem aqui a bagagem, lançar as coisas, o problema sou eu. Pode me lançar ao mar porque o problema sou eu. E talvez, não sei o que passou na cabeça de Jonas, acho que ele pensou, bom, já que não tem como fugir, já que Deus quer que eu vá de todo jeito, eu não quero ir, eu vou pular aqui que eu morro, acaba tudo, e não sei o que passou pela cabeça dele, mas Deus preparou aquele grande peixe, né? Que algumas versões dizem baleia. O texto no hebraico não é baleia, né? Mas era um peixe, um animal de grande porte. A gente sabe hoje, claro, né, que baleia não é peixe, baleia é mamífero, mas pode ser que fosse uma grande baleia também. Mas o termo não é baleia, né? Não corresponde a baleia no texto hebraico. Mas voltando às sortes, então, o que eu vejo, o que podemos explicar é isso, é que aqueles homens não eram tementes a Deus, eles eram tementes aos seus deuses, eles lançaram sortes, mas a sorte caiu em Jonas. Por quê? Porque Deus interveio. O Deus Todo-Poderoso estava no controle e fez com que aquilo acontecesse, porque ele estava ali, a vontade imperativa de Deus entrou em ação. Porque a vontade de Deus, Deus às vezes permite muita coisa, mas quando Deus quer agir de fato, e não adianta querer fugir da presença de Deus. E aí Deus deu uma demonstração para Jonas que não ia ter como ele escapar daquela. Deus contava com ele, era com ele mesmo. E foi difícil, viu, para ele entender. A baleia, o grande peixe, né, ou a baleia, como dizem algumas versões, teve que engoli-lo, ficou 3 dias ali, né? Que muitos acham que isso aí
Hoje em dia tem muitos aí, né? Teólogos, filósofos, que não. Eu ouvi essa semana um grande teólogo aí, muito respeitado, não vou citar o nome dele para não ferir suscetibilidades, né? Mas dizendo que Daniel na cova dos leões é uma descrição simbólica, né? Porque Daniel, onde já se viu, Daniel no meio dos leões, os leões ali famintos e não come nada e tal, aquilo ali, ó, emenda com o que vem depois no outro capítulo, que fala dos seres que Daniel viu. Então, há muitas pessoas hoje em dia que não creem mais, né, na Como Bíblia. acaba de dizer que Deus está mentindo, né? Que aquilo ali não é de Deus, não. Pois é. E a Infelizmente Bíblia tem esse diz, negócio. e a Bíblia diz claramente que o grande peixe engoliu Jonas e depois vomitou Jonas e ele teve que ir lá para Nínive pregar a palavra, né? E depois ficou irritado porque Deus teve misericórdia, né? Jonas era um Com camarada certeza. difícil, né? Pois Mas bem. é um livro muito bom, o livro de Jonas. Maravilha, pastor. Olha, os irmãos de Pernambuco já se apresentaram ali, Campina Grande, na Paraíba. Também Olha, agora mesmo aqui, deixa eu ver aqui, ó, Sumaré, núcleo que nós temos em Nova Odessa também. A irmã que é da Baixada, aí da sua região, da Baixada Fluminense, de Nova Iguaçu, olha, já fez o curso, concluiu, gostou e agora o marido está fazendo. Que benção, isso é uma maravilha. Deixa eu salvar aqui mais uma questão. Vamos lá então, o Luciano Alves pergunta o seguinte, a respeito de divórcio, o tema aqui, não é? Quando ocorre o divórcio do casal, só pode casar novamente se houver adultério? Ou se houve adultério? é, quando nós falamos sobre Sorocaba está com a divórcio, gente aí também. Ó. olha, Ceará Eliseu também, Salgado, o Paulo Lima é do Ceará. Ceará, maravilha, pastor Paulo Lima, Deus Esse abençoe. aí. Está entrando muita gente aí. Jaboatão, olha aí, Jaboatão dos Guararapes. Ó, Duque de Pernambuco está em peso. Caxias, Jaque Lopes, Jaboatão dos Perna- Guararapes, está na Grande Recife, que Pernambuco está em benção. peso. Olha aí, ó, Rivete Silva, Sempre está esse com eu a gente. conheço. Rio de Janeiro também, muito É bom. Duque de Caxias. Olha aí, que Maravilha. benção. Amém também está com. Ah, não, amém é outra coisa. Tá. Brincadeira. Muito bem. Pastor Hércules, quando nós falamos sobre divórcio, sempre nós deixamos claro que divórcio é coisa séria e cada caso um caso. Isso aí tem que ser tratado, tem que procurar as pessoas que podem ajudar, o pastor. E não é uma. Aqui a gente vai dar uma resposta geral, mas essa resposta geral, por ser geral, não se aplica a todos. Você tem que analisar, ver qual é a sua situação, pedir aconselhamento. Mas nós temos uma posição geral, a nossa convenção tem uma posição que consta da nossa declaração de fé, se bem que na declaração de fé não está muito detalhado, mas você pode também procurar saber. Tem um livro que eu sempre recomendo, que é um livro do pastor Ezequias Soares, que é o redator também da nossa declaração de fé sobre o divórcio, em que ele pormenoriza o que está na declaração de fé, né? E claro, o redator da declaração de fé não escreveu um livro contrário à própria declaração de fé. E ele é o presidente do nosso Conselho de Doutrina, né? E também a comissão de agora me fugiu. Apologética. Ele é presidente da comissão de apologética, né? Apologética. E do Conselho de Doutrina, é ele também? Agora Não, me ele é Nai fugiu. Cabral. Ele é Nai Cabral. Ele é Nai Cabral que substituiu o pastor Verdade. pastor Antônio Gilberto. Não, é que tem o Conselho de Doutrina e tem o consultor, né? O pastor É o mesmo. O consultor e a doutrina é o pastor Elianai. Tá. Então tá certo. Bom, então. E o Ezequias é da área da apologética. Apologética, muito bem. Então, o pastor Ezequias, como presidente da nossa comissão de apologética e também autor das lições bíblicas e hoje também presidente da Sociedade Bíblica do Brasil, um homem que tem aí, e autor do próximo comentário da Escola Dominical, né? Também. Com certeza. Vai começar no primeiro domingo de outubro sobre Ezequiel. Então, o livro dele é altamente recomendável sobre o divórcio. Ele pormenoriza o que está na declaração de fé.
Mas na declaração de fé, a gente encontra ali, grosso modo, apenas duas exceções gerais para o divórcio. Quais são as exceções? Em caso de porneia, eu vou usar esse termo grego porque é um termo geral, porque porneia, no grego, não é só no caso de adultério. Porneia é prostituição de maneira geral, infidelidade, isso aí é muito amplo, muito amplo. E no caso de abandono, e abandono, muitos especificam, abandono por parte de descrentes. Só que veja bem, vou dar um exemplo aqui que a gente costuma citar. Um marido crente que espanca sua mulher, maltrata, a mulher está sempre com o rosto, olho roxo, um exemplo, estou exagerando aqui, tá? Tendo que arrumar desculpa para poder esconder a realidade, né? Estou carregando na tinta. A mulher, braço quebrado, perna quebrada, andando de muletas e tanto que apanha do marido, um exemplo. Não, mas eu não posso buscar, não posso procurar nenhuma solução, tem que continuar apanhando, sofrendo, porque ele não é descrente, ele é pastor, inclusive. Mas ele me bate, o que eu posso fazer? Ele é pastor, mas a Bíblia diz que o caso de abandono é só do descrente. Só que veja bem, lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, a Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus, principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Se o camarada é pior do que o infiel, isso aí, se o camarada espanca a esposa, isso é abandono. Isso, aliás, é o pior tipo de abandono, a meu ver. E a mulher que sofre isso não deve ficar quieta, não. Eu acho que deve até procurar, tem a lei Maria da Penha, né, para isso. Eu dei o caso do homem, porque geralmente o homem é mais forte, mas tem homem que apanha de mulher também, então o inverso também eu conheço. Tem, então às vezes acontece. Mas agora, a gente faz alguns gracejos para o assunto ficar mais leve, mas o assunto é pesado. Com certeza. Então, a pergunta do nosso irmão é: quando ocorre o divórcio do casal, só pode casar novamente se houve adultério? Esse caso é um caso clássico, né? Porque Jesus falou. Só que Jesus não falou adultério, Jesus falou porneia no grego. E a gente sabe, estudando, que porneia é mais amplo. Não é só adultério, porque adultério, a rigor, seria cometido por pessoas casadas, né? Ou pelo menos um dos dois casados. Mas não é só isso também, né? O camarada pode também cometer outro tipo de pecado, hoje em dia tem o diabo é criativo, né? Hoje em dia tem os pecados virtuais, tem o sexo virtual. Isso aí também é infidelidade, né? É infidelidade se a pessoa é viciada nesse tipo de coisa. Não estou dizendo que se a mulher ou o marido descobrir isso, eles já podem divorciar. Não é isso. Eu estou falando que isso enseja, né, um motivo para a pessoa começar a ficar atenta, alerta quanto a isso e buscar alguma solução. Claro que nós, como pastores, inclusive, aconselhamos sempre a reconciliação. Vamos dizer que um homem cai em adultério. A mulher descobre. Ele confessa ou ela descobre. Vamos dizer, ela descobre. O que vai fazer? Não perdoa ou separa. Não, tem que ver. Existe amor? Existe possibilidade de reconciliação? Vamos tentar fazer, vamos conciliar, porque Deus não quer que haja divórcio. Essa é a questão. Em regra geral, Deus não quer que haja divórcio. O casamento, em regra geral, ele é para toda a vida, até que a morte nos separe, né? Ou seja, ele é vitalício. Existe a vitalicidade do casamento, né? Em regra geral. O divórcio, ele é uma exceção. A exceção não quebra a regra. A exceção, na verdade, confirma a regra, porque existe a regra, a exceção, ela é para, como o nome já diz, é para excepcionalidades, é quando não tem jeito. Então, num caso de um adultério confirmado, o líder ou o conselheiro, né, o consulente, a pessoa que é consultada para ajudar, ou o grupo da igreja, que as igrejas geralmente têm pessoas que cuidam disso, qual que é a orientação? Eles vão procurar conversar, orientar, para ver se há possibilidade, né, de perdão,
de conciliação. Às vezes não há como. O homem é adúltero mesmo e vai embora e já saiu, por exemplo, já teve vários casos e resolve ir embora e abandona. Aí, Já está no coração dele, né? aí nesse caso, o divórcio ele é uma solução. Ele é uma solução, né? Então, nesse caso, então só para resumir aqui, Deus não quer que haja divórcio. O tríplice ideal de Deus, aprendemos há pouco tempo na escola dominical, é monogamia, fidelidade e perenidade, no caso do casamento. Agora, duas passagens que nós tomamos como base, está na nossa declaração de fé, nos apresentam verdades gerais que são desdobradas no estudo para entendermos aí quando o divórcio se aplica. Mateus capítulo 19, alguns versículos ali, Jesus menciona, não vamos ler porque já respondemos isso até em outra ocasião de maneira pormenorizada, você pode buscar aí nas nossas lives, você vai encontrar. E 1 Coríntios 7, especialmente o versículo 15, que tratam dessas duas excepcionalidades que eu mencionei. A porneia, que Jesus falou, que o divórcio... Porque o que acontece? No tempo da lei, o divórcio ele era aplicado e ele era permitido, e a pessoa divorciada, formalmente, podia até casar de novo. Porque o que é o divórcio? O divórcio ele é uma separação formal. Quando você fala de divórcio, é porque houve consulta da autoridade judicial, o juiz, no caso, julgou a situação e concedeu o divórcio. O divórcio também, para ele ser efetivado, tinha que haver uma carta de divórcio, ou uma carta de repúdio. Repúdio porque era o homem que dava, né? Só que o divórcio era formalizado, o homem entregava para a mulher. Olha, está aqui a sua carta, tchau e benção, como se diz na linguagem popular. Só que a mulher com essa carta, ela estava garantida, porque o que ela fazia com essa carta? Ela podia casar com outro homem. Ela podia continuar a sua vida. O camarada ficava livre também para casar e a mulher também. O que estavam fazendo os homens, né, infelizmente, os fariseus, os saduceus, os líderes religiosos de maneira geral? Eles estavam fazendo vista grossa para esse tipo de coisa e permitindo que os homens despedissem as suas mulheres, repudiassem, sem dar carta de repúdio. Porque uma coisa é você separar formalmente e entregar uma carta de repúdio, uma carta de divórcio. Divórcio ou repúdio. Nesse caso é equivalente. A pessoa repudiada oficialmente podia casar de novo, no tempo da lei. Agora, imagina a mulher que era repudiada, o marido simplesmente fala assim, sua comida está sem sal ou está muito salgada, tchau, vai embora. Ah, você está muito feia, vai embora. Aí a mulher não tinha o que fazer, vai embora, mas não tem carta dizendo que ela está separada, ela ainda pertencia àquele primeiro marido. Se ela, porventura, fosse encontrada com outro homem no próprio ato adulterando, porque naquela época não tinha como... Hoje em dia você vê duas pessoas juntas, estão adulterando. Não, mas na própria lei, a própria lei fala de conjunção, na lei brasileira fala de conjunção carnal. Ou seja, o divórcio, para confirmar o divórcio, não é muito fácil. O pessoal tem que estar no próprio ato adulterando. Né? Então, no tempo da lei também era assim. Se fossem pegos juntos, no próprio ato adulterando, os dois deveriam ser condenados. Os dois. Né? Por isso que no caso da mulher adúltera, Jesus falou assim, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Por quê? Eles levaram só a mulher. E quem estava adulterando com ela? Porque a lei dizia que os dois tinham que ser apedrejados. Como que leva a mulher e o outro que estava com ela? Então não tem comprovação. Ela foi apanhada no próprio ato, mas cadê o outro? Então Jesus falou, aquele que não tem pecado, atire a pedra. A primeira pedra contra ela, e eles foram saindo, um, a começar dos mais velhos até o último. Aí quando Jesus viu que todos foram embora, ele olhou para a mulher e falou, e aí, mulher? Ninguém te condenou? Onde estão os seus acusadores? Senhor, ninguém me condenou. Aí Jesus falou, nem eu te condeno, vai-te, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Né? Ou seja, nesse caso aí você escapou, está perdoada, mas não peques mais. Então, Jesus, ele condenou essa atitude de repudiar a mulher
sem dar carta de repúdio. Mas aí ele veio e apresentou também uma outra, porque Jesus, como Deus homem, ele tem autoridade para reinterpretar a lei e aplicá-la no contexto do reino de Deus. E no contexto do reino de Deus, o que eu fez? Ele disse, olha, aquele que acho que é melhor ler, não é? Se o irmão puder ler, por gentileza, porque eu estou me alongando muito nessa resposta. Mas é Mateus 19, né? Versículos... Eita, vamos lá, versículos 7 e 8. 7 e 8, é isso, né? O irmão que... Deixa eu ver. Vamos pegar antes. Acho que é 5 e 6, né? Vamos pegar o 4. Ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disse-lhes então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, que é o caso do porneia, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Então aqui você vê Jesus falando do ideal e do real, né? O ideal, o casamento durar para sempre. No princípio... Ô, Júlia, cachorro aqui fazendo barulho. A Meg. Desculpa, pastor. É a Meg. É a Meg. A Meg pode. A Meg pode. A Meg tem umas coceiras no ouvido, às vezes eu tenho que passar uns cotonetes ali para... Aí é a velhinha, né? A outra já não tem tanto. A Tori já é mais... Não tem esse problema. Agora a Meg já tem outros problemas. Já está com idade mais avançada. A gente sabe isso aí. Quando passa dos 30, começa, né? O ser humano é assim. Quando passa dos 30, começa a ter os probleminhas, né? O irmão tem duas aí também, né? A Sofia. E a dona? Sofia e a dona. A dona é a filha, né? É filha. A Sofia é a mãe. A Shih Tzu, né? Shih Tzu. Muito bem. Então vamos lá. Aqui em casa é York. É uma York e a filha é indefinida, porque a mãe é York e o pai a gente não descobriu. Não sabe quem foi. Mas vamos lá. Então, aqui no Mateus 19, fica claro que Jesus mostra o ideal, ou seja, no princípio não foi assim. Porque o ideal de Deus é que o casamento seja perene, o casamento seja para sempre. A perenidade, né, do casamento. Né, a vitaliciedade. Mas, por causa da dureza do coração, Deus permitiu o divórcio no Antigo Testamento e era algo que a pessoa divorciada formalmente, ela tinha direito de casar novamente. Só que isso aí foi banalizado. O pessoal, primeiro que eles nem se preocupavam com essa questão formal, eles estavam despedindo as mulheres de qualquer maneira. Agora Jesus ele vai na coisa séria. Bom, vamos falar do que é correto, do que é formal, o divórcio, com carta de repúdio oficial. Isso aqui só é permitido quando houver um motivo justo. Tem que haver um motivo justo, não é banalizado. Você quer dar carta de divórcio para sua mulher, quer mandar ela embora para você casar com outra, mesmo que seja oficialmente, você pode fazer isso, só que tem um detalhe. É só no caso de porneia. Fora isso, não tem motivo justo para você separar e casar de novo. Porque muita gente não aceita essa ideia de casar de novo. Só que o divórcio, ele põe fim. O divórcio feito por motivo justo, ele põe fim à união. Isso aí é só você ler Deuteronômio capítulo 24, se não me falha a memória, lá deixa claro que o divórcio ele punha fim à união formalmente. A pessoa podia casar novamente. Então Jesus está falando daquela passagem. Então quando ele diz que a pessoa se casar não sendo por causa de porneia comete adultério, ele quis dizer também que aquele que divorcia por um motivo justo, no caso de porneia, ele está liberado para seguir a sua vida. Se quiser casar de novo, pode também. Né?
mas é uma excepcionalidade que nós tratamos, né? A nossa igreja, ela trata dessa maneira. O pastor Ezequiel explica no livro lá sobre o divórcio da CPAD. Você pode adquirir essa obra lá, explica detalhadamente. E na nossa declaração de fé tem isso, mas está resumido. Então, muita gente pode não Não está entender. tão ampliado a discussão do tema, né? E o outro caso é o abandono. O abandono que a gente deu um exemplo aqui, que às vezes não é só o descrente que abandona, às vezes o crente se torna pior do que o infiel, e aí, nesse caso, ele também abre margem para o cônjuge ofendido buscar ser feliz nesse ponto. Hoje em dia tem pessoas muito duras que dizem, não deu certo, tem que ficar separado pro resto da vida, não pode ter... E quando a pessoa vem do mundo também, alguém quer que a pessoa saia, volte para a sua vida pregressa, resolvendo tudo. Isso é impossível, né? Às vezes a pessoa já tem uma nova família. Já tem uma outra família. Tem filhos. Tem questões que não cabem mais, não tem condições. Então nós temos que ter muito cuidado nesse ponto, né? Não dá para fechar a questão assim. Tem que analisar, chamar para uma conversa, analisar, ter amor, ter cuidado. Não é banalizar, não é no sentido... Porque hoje em dia as pessoas, tudo que a gente fala assim, no sentido de conciliação, o pessoal já começa, os pastores estão afrouxando, não sei o quê e tal, estão liberando tudo. Não é isso. Essa é uma questão excepcional. Você tem que analisar com muito cuidado e tem que haver muita sabedoria, né? Por parte da direção da igreja. Pastor Ecos. Muito bem. O Fernando José, que está com a gente ali, ele perguntou qual é o assunto. O assunto de agora, o que acabou de encerrar, né, é a respeito de... É quando ocorre o divórcio do casal... Meu amigo... Pode falar. Eu estou aqui dizer o seguinte, meu amigo, você pegou o bonde andando. A gente já falou de predestinação, já falou do homem fugiu nu e tal, já falamos de Jonas, agora estamos falando do divórcio. Aqui o assunto é variado. O tema da live aqui ele é bem variado. Mas a pergunta foi essa, quando ocorre o divórcio do casal, só pode casar novamente se houve adultério? Então essa foi a questão que foi levantada pelo Luciano Alves e que foi respondida aqui agora. Aí, quem fez essa pergunta do qual é o tema foi o Fernando José. Nós vamos encerrar com essa daqui. E o negócio é dinheiro agora, né? Agora já mudou, entendeu? Para dinheiro. Se bem que está acontecendo também os casos de divórcio por causa de dinheiro. Pois é. Está acontecendo. Mas deixa eu compatibilidade, né? Com certeza. Se atrasar o dízimo, Joardson que faz a pergunta, né? Se atrasar o dízimo, tem que pagar juros? A pergunta dele está baseada no texto de Levítico, capítulo 27, versículo 31. Levítico 27, 31. Deixa eu achar aqui o texto que eu já leio para os irmãos, que nem todos estão com a Bíblia na mão, então vai ficar fácil aqui. Ó. Levítico 27 e 31. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela. O quinto é 20%. Então, o dízimo, a gente tem que separar o seguinte. Ó, o dízimo ele é atemporal com respeito ao princípio. Nós defendemos a temporalidade do dízimo porque ele aparece antes da lei, Abraão deu dízimo, depois ele aparece no tempo da lei, depois no Novo Testamento Jesus cita, e Paulo de maneira indireta, ele fala também do dízimo, o autor de Hebreus. Então a gente vê a temporalidade do dízimo. Só que hoje, claro, na nova aliança, no contexto do reino de Deus, na dispensação da graça em que nós estamos, o princípio permanece. Mas a lei, a gente até já explicou em outra ocasião, que a lei mosaica ela tinha 3 aspectos. Ela tinha o aspecto cerimonial, o aspecto civil ou judicial e o aspecto moral. 3 aspectos. Né? A gente não tem nada que ver mais com cerimonialismo. Né? Aquilo ali é para judeu. A questão judicial, imagina aplicar aquelas penas, tinha pena capital, inclusive, no caso do adultério, né, era pena capital, e Jesus falou. Jesus não falou de pena capital para adultério, só que ele expandiu, quando ele falou que existe o adultério até praticado na mente. Aquele que atentar numa mulher com intenção impura, no seu coração já cometeu o adultério com ela. Mas Jesus não fala de pena capital.
Então, Jesus, como Deus homem, que tem autoridade, ele reinterpretou a lei e aplicou-a no nosso contexto, no contexto do reino de Deus. E o que ele manteve da lei mosaica? Ele manteve o aspecto moral, né? A gente fala de uma ética cristã. A ética cristã, ela tem origem onde? Na lei, né? Por isso que a gente fala também de uma cosmovisão judaico-cristã. Quando alguém fala de o patriarcado, não sei o que, isso aí tem origem em Deus, porque quem deu a lei a Moisés foi Deus. É chamado de lei mosaica, mas é porque foi entregue a Moisés. Mas quem deu a lei a Moisés foi o próprio Deus. Então, o cristianismo, em certa medida, ele herdou muitas coisas do judaísmo em termos de princípios. Tem o princípio da proporcionalidade da pena. Quando se fala de olho por olho, hoje não praticamos olho por olho, mas o princípio da proporcionalidade ele existe. Né? A pessoa tem que pagar algo perante a lei correspondente ao seu crime, ao seu ato praticado. Né? Claro que não precisa tirar o olho da pessoa, tal, cortar a mão, mas a pessoa vai ter que pagar alguma coisa. Tem que haver justiça. Não é vingança, mas é justiça. A família, que às vezes perde um ente querido, tal, ela quer ver justiça. Então, esse princípio foi mantido. O dízimo tem a ver com isso também, com o princípio. Mas aqueles aspectos judiciais não tem nada que ver conosco. Então, a pessoa querer aplicar a lei, tá vendo? Agora, se você atrasou o dízimo, vai ter que pagar não sei quantos por cento e não sei o quê. E vamos fazer uma... Ô, irmão, faz 3 anos que eu não dou... vamos fazer a conta e aplicar um juízo, você vai ter que pagar 20%. 20% de juros. Então, e o camarada não tem condição. Como que ele vai... Não, meu irmão, a partir de agora, não deu dízimo, pede perdão a Deus. Claro que o dízimo não pode ser coercitivo. A gente dá por generosidade, né? Voluntariamente. Certo? Só que tem os dois lados da moeda. Não é porque é generosidade que você vai, então tá tudo bem. Não. Generosidade, ela é obrigatória para o cristão. O cristão que se preza é generoso. Então, se ele é generoso, logo ele vai contribuir. Se ele não é generoso, ele não contribui, e ele às vezes faz questão de ficar fazendo textos enormes contra o dízimo e fazendo vídeo contra o dízimo, alguma coisa está errada. Porque ou você dá por generosidade, ou você não dá e fica quieto. Né? Se você não quer dar, cala a boca. Desculpa, falei aqui um termo pesado, mas é só para... Mas é isso mesmo. Mas é isso mesmo. Calar a boca e ficar quieto, mesma coisa. Né? Fica quietinho. Não vou contribuir. Fica quietinho, meu irmão. Não quer contribuir? Problema seu. Tá certo? Agora, tem gente que quer contribuir. Por que você vai querer atrapalhar as pessoas que querem contribuir? Não, porque é da lei. Não, a igreja precisa de manutenção. O princípio prevalece. Mas os pastores estão enriquecendo. Tem pilantra. Tem pessoas que, infelizmente, estão agindo assim. Mas isso aí não pode invalidar o princípio. O princípio é o princípio, né? Se você preza a generosidade, você vai contribuir. Mas a Bíblia não fala de... No Novo Testamento não tem. Tem. Na verdade, tem. Nós estudamos há pouco tempo sobre isso. Não é o peso da lei, não é nada assim coercitivo, mas o princípio do dízimo existe. O dízimo é atemporal. Mas você não precisa, repito, seguir aqueles pormenores da parte judicial da lei. Aquilo ali ficou... Realmente tem a ver com os israelitas, os destinatários originais da lei, não é para nós. Mas o crente que é generoso, ele tem prazer em contribuir, em dar o dízimo. E se porventura acontecer algum problema que você não conseguiu ser fiel a Deus, né, nesse sentido, busca Deus. Alguma coisa pode estar errada na sua vida, porque eu acho que se Deus nos dá 100%, e nós não temos condição de dar nem 10% para a obra de Deus e viver com 90%, alguma coisa está errada. A gente precisa procurar eleger as prioridades, ter uma boa administração, aprender a administrar o nosso dinheiro, para que depois não precisemos dizer isso. Eu tenho que pagar minha conta, como que eu vou dar o dízimo? Eu penso assim, o dízimo tem que ser a primeira coisa, você separou ali. Primícia. Primícia, né? Usando o princípio do Antigo Testamento, é primícia, né? Pastor Ecos, desculpa, acho que o senhor
Quer acrescentar alguma coisa aí? Acho que Não, as tá, horas... tá top. É por aí o caminho. Esse é o caminho. O indivíduo que é grato a Deus, ele dá o dízimo. E outro, se o indivíduo não tem fé, não vai dar o dízimo. Não adianta porque não vai dar. Quem tem fé, entrega o dízimo. Porque dízimo é um passo de fé. Porque se o indivíduo for ficar vendo o que fez, o que deixou de fazer, o que está acontecendo, porque tem igrejas que recebem o dízimo e o dízimo é mal administrado, aí o cara não vou dar o dízimo porque o dinheiro não está sendo investido na obra. Meu irmão, E outra coisa, pastor, é que se eu pertenço a uma igreja e eu sei que o pastor é enganador e está roubando, por que eu vou ficar lá? eu não vou ficar na igreja, claro. Acabou-se. Eu vou, porque eu tenho que dar o dízimo onde eu recebo os meios da graça. Agora, se eu estou numa igreja com um pastor que eu sei que ele é um enganador, eu estou sendo conivente. Né? Ah, não, mas é bom ficar lá para ajudar o povo. Sim, tem esse lado também, né? Eu entendo. Mas aí é quando não é um caso de enganador, porque às vezes o pastor precisa de ajuda, porque ele não tem muito conhecimento e tal, e às vezes ele passa os pés pelas mãos e tal. Mas esse é um caso. Agora, quando o camarada é enganador, ele é enganador de fato, está usando, está roubando, por que você vai ficar numa igreja assim? Né? Aí tem uns que você deve procurar até uma maneira de denunciar isso no fórum adequado, né? Não na rede social, porque isso aí também não é correto, né? Com certeza. Mateus 7 fala de difamação, fala de calúnia e fala de difamação também, né? Então, há o caso que a pessoa não calunia, mas ela difama. E hoje em dia tem sites, tem canais especializados nisso, em difamar pessoas. A gente condena o erro, mas difamar pessoas, coloca lá fotos da família da pessoa e tal, e eu acho que não é a maneira correta. Você deve buscar o fórum adequado. Se for para denunciar, denuncia, mas denuncia de uma maneira correta, né? De uma maneira justa. A Bíblia diz que nós devemos julgar segundo a reta justiça. Então, nós temos que procurar ser justos nesse sentido também. Amém, Tá certo, pastor? É isso aí. Eu, particularmente, creio que o dízimo está diretamente vinculado com a bênção de Deus sobre a nossa vida. Sim. Então, em outro momento que nós falamos a respeito desse tema, eu mencionei o fato de que tive poucos pastores. Né? Na minha vida, eu tive 4 pastores. Eu, aqui na Apucarana, depois quando estive em Santa Catarina. Enfim, eu tive 4 pastores. E fui abençoado no sentido de nenhum deles serem desonestos. E aí você acaba contribuindo com alegria, com prazer, porque você vê a obra de Deus crescendo, a obra de Deus se expandindo, igrejas que vão sendo construídas ou aluguéis que vão sendo praticados para que a obra possa se expandir, para que os bairros possam ser alcançados, enfim. Então a gente vê dessa forma. Agora, quando você está na igreja, que você percebe que a administração se perde, então acho que o primeiro passo é sair fora, é procurar um lugar onde você esteja em paz e possa fazer com alegria, porque o grande mistério é você fazer com alegria, porque o texto de Paulo aos Coríntios diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Se não for com alegria, não precisa. É uma mera... Você está simplesmente colocando dinheiro fora, mas não terá o retorno da bênção como nós temos nesse princípio. Pastor Ciro, deixa eu aproveitar aqui, ó. Esse aqui é o módulo do nosso curso. A Família Cristã é o primeiro módulo da grade curricular do curso básico de teologia que os nossos irmãos podem fazer através do CETAD e o curso básico, estudando 17 módulos como este aqui. Ao final, recebendo o certificado com reconhecimento da nossa CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Então, se você deseja ser aluno do CETAD ou se você quer implantar um núcleo, uma classe do curso na sua igreja, você pode acessar o nosso site cetadeb.com.br e ali você vai ter as informações, inclusive o link para chamar-nos pelo WhatsApp e ter aí orientação a respeito de como você pode se inscrever, de como você pode abrir, não é, um núcleo para estar ali na igreja onde você reúne, montando, né, organizando uma classe do curso. Eu deixei fixado o site aí. Pastor Ciro, com a oportunidade para suas considerações finais,
e nós vamos caminhar para o encerramento desta nossa aula de número 126. Amém. Estamos felizes aí por mais essa oportunidade. E esse assunto do dízimo, me parece que tem outras Ele perguntas prossegue. aí A semana que vem tem, né, outras questões. É isso aí. Olha aqui, ó. Então, Investir o dízimo na obra de Deus onde eu estou é certo ou tenho que levar para a igreja sede? Aqui, certamente, o irmão, não vou mencionar o nome, ele deve ser membro de uma congregação e aí ele está questionando isso aí. Se eu não der o dízimo, vou atrair algum tipo de maldição? Igreja que paga aluguel, como faz quando a contribuição é centralizada na sede? Temos aí, quantos tipos de dízimo existia? Eram vários. Enfim. Vamos lá. Jesus é bom. São boas perguntas, né? Eu digo assim, Jesus é bom, paga bem e não deve nada para ninguém. É isso aí. Pois bem, pastor, olha, nós queremos aqui... Pode falar. Não, então é isso. Só para completar, eu queria agradecer mais uma vez pelo privilégio de participar dessa aula abençoada. Que Deus abençoe o irmão, a irmã Eliane, todos os funcionários aí em Apucarana, toda a família, né? Maravilha. E os nossos professores, alunos, nosso pastor Evandro, amigo que está se recuperando aí, né? Deus Com certeza. ricamente todos os nossos irmãos e amigos. Amém. Deus abençoe também a ti, a sua família, a sua casa, não é? Que o Senhor faça prosperar e abençoar em tudo, né? Irmã Luciana, irmã Júlia, que Deus abençoe ainda mais a vida de cada um de vocês. E os nossos irmãos, alunos, os seguidores das redes sociais do Pastor Ciro, do CETADB, cada um de vocês são muito bem-vindos sempre. As nossas aulas, que são assim feitas online, acontecem toda quarta-feira, a partir das 22 horas, e é uma satisfação sempre poder tê-los aqui conosco. Deus abençoe e até a próxima quarta, em nome de Jesus. Até lá. Amém.